A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, caros amigos e ouvintes, bem-vindos à Vida Continua desta tarde de sábado. Como nos encontramos no mês de setembro, mais conhecido pelo Setembro Amarelo, no qual fala do suicídio e da sua prevenção, vamos hoje deixar aqui um olhar espírita sobre esta questão, sobre o suicídio. A humanidade tem dificuldade em falar sobre temas complexos e dolorosos. Por vezes, tornam-se tabus. Assim é o falar da morte, assim é ainda o falar do cancro, assim é o falar ainda da depressão e de muitos outros temas. O grande problema que isto causa, caros amigos, é que, ao não falar, muitas vidas ficarão vagando nas dores e nos tormentos, sem encontrar apoio para uma nova realidade. O suicídio está entre esses tabus criados pelo homem. A falta de informação, o não debate e a não escuta sobre o tema leva ao preconceito e à morte de muitas pessoas. Hoje já se sabe que é um assunto e um problema grave de saúde pública e que a prevenção é possível em 90% dos casos, nos quais há questões patológicas e existenciais ligadas a esta ideia suicida. Eliminar o assunto é um grave erro que cometemos há muito tempo. Aprender como falar sobre ele é um ato de amor, é um ato responsável e, acima de tudo, fraterno. Um jornalista de seu nome André Trigueiro, no livro Viver é a Melhor Opção, disse que o silêncio em torno do assunto alimenta a passividade, quando o momento deveria ser de ação. Para além das questões dogmáticas, o Espiritismo convida-nos a olhar o suicídio despido de preconceitos para quem o considera uma possibilidade, tanto quanto para as consequências do ato consumado. Na verdade, é preciso iniciar esta conversa conectando-se à compaixão e ao acolhimento que existe em nós. Só assim teremos condições de abrir a consciência para um assunto tão importante para a humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, item 14, que fala do suicídio e a loucura, diz que o Espiritismo ensina-nos que devemos enfrentar com calma essas contrariedades, tratando-as como acontecimentos passageiros, pois a vida continua e os nossos sofrimentos não são eternos. Desilusões, medo da vida, melancolia e depressão estão entre as problemáticas que levam ao pensamento, à ideia suicida. A ideia materialista de que tudo se acaba com a morte abre caminho para que o homem acredite que pode dar fim ao seu próprio sofrimento. Pesquisas apontam que, na verdade, o suicida não quer morrer. Ele quer apenas parar de sofrer. Porém, com o pensamento de que o espírito é imortal, o suicida apenas inicia uma nova etapa de sofrimentos através do auto-extermínio. Ainda no mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que todos os suicídios têm como causa principal um descontentamento. Portanto, aquele que tem a certeza de ser infeliz apenas por um dia e sabe que nos dias seguintes estará melhor, consegue ter mais paciência, pois percebe que a infelicidade é apenas momentânea. O homem só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão um fim. Muito maior
do que os nossos julgamentos é a existência da misericórdia de Deus e dos ensinamentos compartilhados pelos nossos inimigos, quer do plano físico, quer do plano espiritual. E convidamos-te, caro amigo ouvinte, a entender um pouco mais sobre o que a doutrina espírita nos revela sobre o suicídio através de vários autores. Porquê é que as pessoas, ou muita gente, tem esta ideia suicida? Porquê é que as pessoas cometem o suicídio? São perguntas que estão sempre, digamos, ou cada vez com mais frequência, estão sempre a rondar a nossa mente. Encarar a vida terrena com calma, resignação e fé no futuro dá ao espírito uma serenidade que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Um físico e conferencista espírita de seu nome, Raul Teixeira, apresenta a proposta do espiritismo em acolher e socorrer o suicida. Os pensamentos que induzem o erro de acreditar que, dando o fim à própria vida, é possível eliminar a dor. Fala também sobre as consequências espirituais por uma escolha tão dolorosa e como podemos nos preparar, de certa forma, para a morte de uma forma mais serena, enfrentando os problemas. O suicídio é considerado uma questão, como já dissemos, um problema grave de saúde pública e traz dados, digamos, da Organização Mundial de Saúde, com entrevistas com especialistas, com tratamentos terapêuticos, o que a doutrina espírita coloca e como podemos, de certa forma, ter ações cotidianas de ajuda e de prevenção aos que têm esta palavra. A uma certa altura ingressou na Associação Cultural Espírita de Xerense, num atendimento fraterno em privado, um jovem com esta ideia e estava já com a ideia fixa de cometer este ato. Na altura foi-lhe oferecido o livro dos Espíritos, que, para quem não sabe, contém 1019 perguntas e 1019 respostas. E algumas delas falam sobre esta questão. E foi-lhe aconselhado a este jovem que tinha esta ideia fixa que lesse várias questões. Se quiserem tomar nota das questões 943 à questão 957 do livro dos Espíritos, que fala deste capítulo 6º, intitulado Desgosto pela Vida, suicídio. E foi aconselhado este jovem a ler isso. O mais interessante disto tudo é que este jovem, e isto já foi, estamos aqui a falar há cerca de 15 anos, mais ou menos, este jovem continua cá, connosco, porque viu que, de facto, não ia adiantar nada com aquele auto-extermínio. Então vamos aqui deixar só aqui algumas questões retiradas deste livro, para depois, se quiserem ler, podem ir ao Google e pesquisar Livro dos Espíritos Download, que está é gratuito para o fazerem e para o lerem. Então, na questão 943, o codificador da doutrina, Allan Kardec, não é o fundador, como já sabemos. Quem codificou estas mensagens dos espíritos superiores, ele questiona o seguinte: de onde vem o desgosto pela vida que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? E eles respondem: efeito da ociosidade, do nada a fazer. Há muita gente que está aí sem nada para fazer e só pensando no passado e nos problemas e nas tristezas. Portanto, eles respondem: efeito da ociosidade, da falta de fé e, geralmente, da falta de fé pela sociedade que os envolve. Para aqueles que exercem as suas faculdades com um fim útil e segundo as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente.
Suportam as suas vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto mais agem, tendo em vista a felicidade mais sólida e mais durável que os espera. E na questão seguinte, 944, pergunta: o homem tem o direito de dispor da sua própria vida? E eles respondem: não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. Na linha A, o suicídio não é sempre voluntário. Eles respondem: o louco que se mata não sabe o que faz. Que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto da vida? 945, pergunta. E eles respondem: insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. E que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? E eles respondem: pobres espíritos, que não tiveram a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem, e não os que não têm forças nem coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Infelizes, ao contrário, os que esperam uma saída nisso que na sua impiedade chamam de sorte ou acaso. A sorte ou o acaso, para me servir da sua linguagem, podem de facto favorecê-los por um instante, mas somente para lhes fazer sentir mais tarde e de maneira mais cruel o vazio das suas palavras. E a questão interessante também, 946, a linha A, pergunta: os que levaram, ou seja, aqueles que induziram alguém a cometer esse ato, os que levaram o desgraçado a esse ato de desespero, sofrerão as consequências disso? Ou seja, imaginem alguém que faz bullying sobre outro e esse outro que padece de bullying comete suicídio. O que é que acontece a essas pessoas? Eles respondem: infelizes deles, porque responderão como se fosse um assassinato. Caros amigos e ouvintes, este é um tema mais pesado, mas para se formar, e é preciso muito mais formação nesta área, é preciso antes de formar, é preciso antes informar. Ou seja, esclarecer, falar mais disto com as pessoas, não é esconder, não é pôr debaixo do tapete, não. Temos que falar cada vez mais abertamente sobre estas questões, sobre as questões da imortalidade e dizer que isto não vai resolver coisíssima nenhuma. Mas, por outro lado, também não julgar aqueles que os cometeram, porque esses espíritos continuam vivos, porque nós só exterminamos a vida vital do corpo orgânico. O espírito continua. Para esses, não os condenar, não falar em cobardia, não. Porque já dissemos aqui atrás, ninguém se quer matar. Nós queremos apenas acabar com os sofrimentos que por vezes são atrozes. Questão 947. O homem que se vê às voltas com a necessidade e se deixa morrer de desespero pode ser considerado como suicida? Eles respondem: é um suicida, mas os que o causaram ou que o poderiam impedir são mais culpáveis que ele, a quem a indulgência espera. Não acrediteis, porém, que seja inteiramente absolvido se lhe faltou a firmeza e a perseverança e se não fez uso de toda a sua inteligência para sair das dificuldades. Infeliz dele, sobretudo se o seu desespero é filho do orgulho, quero dizer, se é um desses homens em quem o orgulho paralisa os recursos da inteligência e que se envergonhariam se tivessem de dever a existência ao trabalho das próprias mãos, preferindo morrer de fome a descer do que chamam a sua posição social. Não há 100 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade
a enfrentar a crítica de um mundo fútil e egoísta que tem boa vontade para aqueles a quem nada falta e que vos volta às costas quando ele necessitais? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é uma coisa estúpida, porque ele não se importará com isso. Aqui fala, caros amigos, numa linguagem às vezes de castigo, de punição, mas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com a nossa própria consciência. Somos nós que nos recompensamos ou nos punimos com auto-julgamentos. 948, questão. Pergunta o seguinte: o suicida que tem por fim escapar à vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? Eles dizem, o suicídio não apaga a falta. Pelo contrário, com ele aparecem duas em lugar de uma. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso tê-la para sofrer as consequências. A consciência é quem julga. E segundo a causa, pode às vezes diminuir o seu rigor. Aqui, continuando, porque não vou ler tudo, porque o livro está à disposição de qualquer um. 950. Que pensar daquele que tira a própria vida na esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor. E esta? E eles respondem, os espíritos benfeitores. Eles dizem em relação a isto, quem tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor, eles respondem, olha, outra loucura. Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda, e em muito, a sua entrada no mundo melhor, e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. E por aí abaixo teríamos mais questões para vos ler. Mas, caros amigos ouvintes, deixo agora ao vosso livre-arbítrio. Todos nós somos livres para agir, para fazer o que nós quisermos, mas deixo aqui só para fim desta A Vida Continua, e continua mesmo. 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito que o cometeu? E eles respondem que as consequências do suicídio são as mais diversas. Não existem, de certa forma, eles usam aqui o termo penalidades fixadas da nossa própria consciência. E em todos os casos, elas são sempre relativas às causas que o produziram. Logo, cada caso é um caso. Existem atenuantes e agravantes para qualquer caso da própria consciência. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é a do desapontamento. Uma autêntica desilusão, porque não resolveu coisíssima nenhuma. Foi agravar muito mais a sua situação. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência ou numa nova reencarnação, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. E Allan Kardec comenta nesta questão, e já vamos finalizar, diz que a observação mostra com efeito que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida. A primeira persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espiritual, seguido da ilusão que durante um tempo mais ou menos longo faz o espírito acreditar
que ainda se encontra no número dos vivos. Logo, caros amigos e ouvintes, se somos imortais, não adianta partirmos mais cedo. Só Deus sabe o dia e a hora que nós devemos regressar à pátria espiritual. Sabemos que cada caso é um caso, que há muito sofrimento. Sofrimento esses decorrentes dos ensinos das doutrinas materialistas. Que a doutrina espírita vem, de certa forma, pôr por terra com o seu esclarecimento de que a vida é imortal. A vida do espírito é imortal. Cada vez mais olhemos para uma continuidade infinita das coisas. Tudo o que está à nossa volta, tudo o que é palpável, tudo o que é visível é uma ilusão, porque vai enferrujar, vai destronar. Só o espírito e as coisas do espírito são para sempre, para todo o sempre. Vejamos para além das coisas. O essencial é invisível aos nossos olhos. Olhemos mais para a vida com outro olhar, para os problemas como provas que todos nós temos que ultrapassar e que são todas elas necessárias ao nosso progresso espiritual. E estejamos cada vez mais atentos àqueles que estão ao nosso lado, debaixo do mesmo teto que nós, que sofrem em silêncio. Falemos com eles. Para aqueles que passam por problemas graves, peçam ajuda. Neste mês de setembro, o setembro amarelo, peçam ajuda. Não se fechem em si mesmos. Caros amigos e ouvintes, foi mais uma vez um grande prazer estar na vossa companhia. No próximo sábado falaremos de outro tema. Então, até lá. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.